Chegando aqui para falar um pouquinho da questão dos negros na Argentina, né? Nós temos aqui um artigo, né? Os afrodescendentes da Argentina lutam por visibilidade, por Mônica Yaniquel, né? 30 de dezembro de 2020, às 9h39. Vamos lá. Seguindo o texto aqui, né? Nós temos aqui ela falando da cantora Laura Onga, né? Que tem um sotaque muito forte, né? Um sotaque porteño, porque a família dela é muito antiga na Argentina, né? O que ela vai contando aqui, né? Tendo por parte de mãe como de pai, né? São antigos na Argentina, né? Aí ela falando aí, né? Quando alguém ouve ela cantar no rádio, em alguma plataforma de áudio, não tem dúvida da origem, ela é uma autêntica cidadã de Buenos Aires, olha para vocês verem, né? A cantora, né? Se referindo aos próprios portenhos, né? Que a consideram, né, realmente uma legítima portenha. Nos shows ao vivo, porém, sempre aparecem espectadores curiosos por saber de qual país eu venho. Vê se pode. Para você ver, nos dias de hoje, né? Como o próprio jogador francês falou sobre a postagem do Enzo. Para eles, Ômega poderia tranquilamente passar por uma Argentina, não fosse a cor da sua pele. Lá é simples na Argentina, eles dizem o que você é, sem mesmo você ser aquilo que realmente eles estão dizendo, né? Só pela cor da pele. Não adianta eu dizer que nasci e cresci em Buenos Aires e que minha família chegou aqui antes da independência. Ninguém acredita. Tá de brincadeira, né? E eu já havia falado em outros vídeos que a mãe da independência na Argentina, ou mãe da pátria, é Maria dos Remédios, uma negra, tá? Afro-argentina, afirma a cantora, né? Invariavelmente me pergunta se algum dos meus pais ou avós é do Brasil ou da Colômbia. Tá de brincadeira, né? Aí vocês acham que aqui no Brasil só tem negro. Não é bem assim também, né? Mas nós somos um país bem carregado de negros mesmo, porque a nossa origem, a origem do Brasil também, ela é negra, tá, pessoal? E é carregado, não tem que ficar bravo, não, quem acha que é o contrário. Vamos lá. A minha aparência não combina com a percepção de que o mundo e os próprios argentinos têm da Argentina. Então, para os argentinos, a percepção de mundo dele é que são brancos, né, são como os europeus, e que o restante da América do Sul aí não faz parte desse contexto, né? Então, por isso, todo mundo que tem uma pele mais escura é considerada negra na Argentina, para você ver. Com 42 anos, pele negra, lábios fortes e cabelos longos encaracolados, que ela às vezes pinta de violeta. Ômega é para muitos argentinos a encarnação de um velho estereótipo preconceituoso, a mulata brasileira, né? Referência ao Brasil sempre, né? O jeito exuberante, o seu gosto pelos ritmos pulsantes e alegria da cantora completam a imagem de estrangeiro para os argentinos. Não se trata de racismo, para você ver. É pior, né? Diz Ômega. Como partimos do princípio de que não há negros na Argentina, só posso ser estrangeira por ser negro. Sou uma estrangeira em meu próprio país. Olha aí, isso aqui é muito sério, porque é o que realmente aconteceu aí com o vídeo do Enzo, né? Lá na live. Porque, como na Argentina, que é o estereótipo que eles abarcam lá, como não tem negro na Argentina, aqueles negros que jogaram pela França só poderiam ser de Angola ou qualquer outro país da África. Porque no estereótipo e na cabeça do argentino não há negros na França, assim como não há negros na Argentina. Então, para eles é natural, né? Essa situação se passa com a cantora que é de Buenos Aires, nascida em Buenos Aires, é portenha, mas é de origem afro-argentina, porque os argentinos se esquecem que a população negra na Argentina foi praticamente extirpada, né? Ômega é um exemplo, né? A cantora, vamos ver. Então, Ômega, que se tornou uma ativista do movimento negro,
lembra o dia em que foi parada com outras pessoas por uma blitz. O policial solicitou os documentos de todos, mas a ela pediu especificamente o passaporte. A cantora perguntou se não bastava mostrar a carteira de identidade, mas o policial insistiu, perguntando quando ela tinha chegado à Argentina. Respondi que minha família estava aqui desde o século XVI, certamente muito antes dele. Os próprios argentinos não consideram uma pessoa negra como sendo argentino, eles acham mesmo que é estrangeiro. Ela conta que sentiu que era diferente aos 5 anos, quando foi pela primeira vez à escola. Sempre me chamavam de negra ou negrita, mas eu não relacionava isso à cor da pele. 5 anos de idade também é complicado, né? Os argentinos, desde criança, já são ensinados que o diferente, o negro, de cor escura, não pertence a eles, né? Disse: percebi que uma coisa é ser chamada negra ou negrita de forma carinhosa, como a cantora Mercedes Sosa, né, que foi apelidada de Negra Sosa. Outra coisa é ser negra de fato e não se encaixar num país de brancos. É o dilema dela. Na Argentina, apelidos considerados politicamente incorretos em muitos lugares fazem parte do cotidiano, como se referir carinhosamente ao marido como El Gordo ou a mulher como La Gorda, mesmo que ambos sejam magros. Quem tem pele morena ou cabelos escuros costuma ser chamado de El Negro ou La Negra, mas expressões depreciativas existem, como cabecita negra, usada para referir-se a negros e descendentes de indígenas. Tem mais, vamos lá. Os preconceitos estão disseminados na linguagem, como no Brasil. Torcidas organizadas, grupos que bloqueiam as estradas para fazer reivindicações ou pessoas que participam de atos políticos de candidatos populistas são às vezes chamados de negros de merda. Nesse caso, os negros são os miseráveis, os sem educação. Não importa a cor da pele, importa a classe social, diz o barbeiro e músico Gabriel Pineda, que compõe raps contra o racismo. Também pode-se ouvir de vez em quando as pessoas dizerem que quilombo para se referir a uma situação caótica. Valeu, pessoal, como eu havia dito para vocês aí, né? Continuando esse texto aí, né? É uma pessoa que é argentina, né? Mas não é reconhecida como tal. Aí, na hora de explicar suas raízes, alguns argentinos repetem como um bordão a frase do escritor mexicano Otávio Paz. Os mexicanos descendem dos astecas, os peruanos dos incas e os argentinos dos barcos. Pura falácia, mas dos barcos também vieram os negros, né? E de Angola. Sim, os angolanos desembarcaram aí, tá? A Boutade faz referência aos milhões de europeus, né? Sírio-libaneses e judeus que desembarcaram entre 1870 e 1950 na Argentina, que era até o início do século XX um dos países com maior número de imigrantes do mundo. Tá? Era, né? Era, porque o Brasil mudou isso aí. Eles somavam 2,4 milhões de pessoas, ou cerca de 30% da população do país, segundo o censo de 1914. O mesmo censo nada falava dos negros. Só não falava porque já nessa época aí, 1914, eles já tinham suprimido do censo os negros, tá? Já era cerca de 1%, mas chegou a ser cerca de 33, mais ou menos aí, por cento da cidade de Buenos Aires, ok? Então vamos lá. Mas não foi sempre assim. Um censo feito em 1778 apontou que quase metade dos habitantes tinha origem africana, pois a Argentina também recorreu ao tráfico de africanos. Com certeza, né? Isso é fato. Foi um dos primeiros comércios do Porto de Buenos Aires. Sim, engraçado, porque o time do Boca Juniors é bem discriminado, né? Pelo fato de ter muitos descendentes, né? Aí no século XX, né? Seu time começou, tinha muitos descendentes aí de paraguaios, né? E etc. Explica o historiador Felipe Pinha.
né? Autor de Los mitos de la historia argentina. Muitos negros eram levados para o interior do país ou para as outras partes do Império Espanhol, na América do Sul. Apesar de Buenos Aires ficar à beira do Rio da Prata, aqui não havia metais preciosos como em Potosí, na atual Bolívia, nem cana-de-açúcar ou cultivos que dependessem da mão de obra intensiva. Então, para quê, né? Igual eu já havia falado para vocês em outros vídeos aí. Eu não tinha como plantar cana-de-açúcar, não tinha um metal que eles estavam procurando. Vai ficar aí por quê, né? Diz também o historiador Oscar Muinho, autor de Buenos Aires, La Colônia de Nadie, né? Buenos Aires, a colônia de ninguém. Metade do século XIX, os descendentes dos 70 mil escravos que haviam sido trazidos ao país representavam um terço da população de Buenos Aires. Segundo Pinha, acabaram, porém, desaparecendo das estatísticas que eu acabei de falar aí para vocês, né? A Argentina aboliu a escravidão em 1853, né? 35 anos antes do Brasil. Mas também não quer dizer muita coisa, né? Se existem argentinos negros, por que eles causam surpresa no país? É uma pergunta muito boa, né? Para Moinho, porque de fato, né, são poucos em relação à população. O censo de 1910 perguntou às pessoas sobre a ascendência e assim estimou que os afrodescendentes representam 0,4% da população argentina, ou seja, cerca de 150 mil pessoas entre 40 milhões de habitantes. Os negros eram muitos nos tempos da colônia, mas a população de Buenos Aires era pequena, né? Então é de se imaginar, né? Foi com a imigração europeia que a população multiplicou-se. Uma das principais explicações dos historiadores para o reduzido número de negros na Argentina atualmente é que, no passado, eles tiveram participação muito ativa como escravos ou libertos em guerras travadas pelo país. Muitos negros morreram na Guerra de Independência, que durou de 1810 a 1825, e na Guerra da Tríplice Aliança, 1864 1870. Essa é a Guerra do Paraguai, tá, pessoal? Que o Brasil também foi lá, mandou os negros, né? Então, quer dizer, né, poderia chamar, eles chamavam os brasileiros de macaquitos, né? Mas os argentinos mandaram os negros dele também, né? A gente não vai falar que eles eram o que eles nos falavam que nós éramos, né? Deixa pra lá. Outros sucumbiram em epidemias de febre amarela e cólera. Tudo isso levou à redução do número de homens negros e fez com que as mulheres negras acabassem se casando com os brancos locais e imigrantes europeus. Houve muita miscigenação, afirma ele. Daí o motivo principal pelo qual os argentinos se dizem brancos, porque não tinha homem negro. A única solução era casar com o branco, né, ou algum outro mestiço lá. Então a mulher negra foi casando com os brancos. E outra coisa, ter pele escura na Argentina ainda hoje é sinônimo de pobreza, viver em más condições, locais de péssima qualidade de vida, né, e em bairros pobres. Mas seguimos aí. Ali. A Constituição de 1853, que aboliu a escravidão, também estabeleceu que o governo federal iria estimular a imigração europeia. Com o florescimento econômico da Argentina no século XX, as elites enriquecidas almejavam construir uma nação europeia em solo sul-americano, fazendo de Buenos Aires uma imitação de Paris e Londres. A marca europeia está na arquitetura, nos cafés, nas avenidas largas e nos pontos turísticos, como a Torre dos Ingleses, uma construção de ladrilhos vermelhos, né, com um relógio no topo, inaugurado em 1916. Difícil imaginar que, poucos séculos antes, nesse pedaço tão londrino da cidade, havia um edifício onde eram reunidos escravos recém-chegados da África, porém, para serem vendidos a proprietários de terras de várias partes da América Espanhola. O local era chamado de Retiro dos Escravos, mas do nome não resta hoje o que a primeira parte, retiro. Não resta hoje o que
Primeira parte, Retiro, né? Que é como se chama a estação de trens em frente a qual fica a torre. Só isso mesmo, foi fazendo aquela destruição total da passagem dos negros ali. Então, em 1912, o cardeal Jorge Bergoglio, quem é o Bergoglio? Quem é o Jorge Bergoglio, gente? Que se tornaram Papa Francisco, em um ano depois, participou em Buenos Aires de uma celebração interreligiosa no templo judaico em que estavam presentes, além de uma irmã muçulmana, irmão, pode estar errado essa palavra, né? 3 pais de santo argentino, lá tem pai de santo também, tá? Porque lá tem o candomblé. Todos eles brancos. Engraçado, até o pai de santo era branco, né? Não deveria, mas tudo bem. São raríssimos os praticantes de religiões africanas no país, mas os negros argentinos elegeram um santo na igreja católica, o São Baltazar, um dos 3 reis magos, cuja festa ocorre em 6 de janeiro. Aí, 6 de janeiro tem festa dos 3 reis magos lá. Escolheram Baltazar, mas pode durar 2 dias. Na cidade de Corrientes, no bairro de Cambacuá, nome que em Guarani quer dizer Caverna do Negro, né? As pessoas passam o ano à espera do dia em que trocarão a capa vermelha de São Baltazar. Os festejos religiosos têm algo de carnaval. Ao som de tambores, multidões saem às ruas para dançar em torno da imagem do Santo Negro. Esse é um dos poucos resquícios da cultura afro-argentina. O que se tem lá é basicamente essa questão mesmo, muito pouco mesmo, muito mesmo, diminuto, né? Como reescrever a história dos negros na Argentina, se são tão escassos os vestígios do passado escravocrata? Uma das raras referências ao capítulo da escravidão no país é uma estátua de um negro seminu e acorrentado, esculpida pelo ítalo-argentino Francisco Caleferrata, né, no século XIX. Fica num lugar ermo dos bosques de Palermo, entre o jardim japonês e o monumento aos espanhóis. É preciso buscar a história com uma lupa. É uma coisa com os capítulos da história dos argentinos na Argentina, né? Diz o músico Gabriel Pineda, de 29 anos, que tem pele branca, antepassado europeu, mas também raízes negras, das quais ele se certificou depois de fazer uma pesquisa. Ser moreno na Argentina é sinônimo de ser pobre inferior, com certeza. O argentino considera isso mesmo. Quando se vasculha a história, descobre-se que a presença dos negros em Buenos Aires foi marcante, até mesmo no tango, um orgulho nacional cuja origem é atribuída em geral aos imigrantes europeus. Os pioneiros do tango eram negros, diz Opinha, sobre um tema do qual pouco se fala. Eles se referem em particular ao compositor e pianista Anselmo Rosendo Mendizábal, autor do tango El Entrerriano, de 1897. Os negros também fundaram jornais como La Raza Negra, criado em 1858, e uma importante associação de ajuda mútua. Além disso, é negra uma das principais heroínas da história do país, Maria Remédios del Valle. Curiosamente, ela é chamada nos livros a mãe da pátria argentina. Estão vendo aí, né? Maria das Remédios estava entre os negros que se uniram aos brancos do país para enfrentar em 1807 os britânicos que haviam invadido Buenos Aires. Então capitão do vice-reino do Rio da Prata e parte do Império Espanhol. Na época, 80 escravos foram libertados por causa da bravura com que combateram, diz Moinho. A heroína voltou à frente da batalha nas lutas pela independência da Argentina, ao lado do general Manuel Belgrano, um dos grandes da Argentina, né, pessoal? Belgrano aí, tem o bairro de Belgrano, né? Tem o time do Belgrano também, né?
Nos combates, perdeu marido e 2 filhos. Foi presa, ferida e escoteada pelo inimigo. Sobreviveu, chegou a capitã e sargento-mor do exército. Terminada a guerra, empobreceu e precisou mendigar à porta de uma igreja, até conseguir receber a merecida pensão. Morreu no dia 8 de novembro de 1847. Então, lá na Argentina, nesse dia, se não me falha a memória, né, é feriado. Né, e no caso, ela morreu, né, em 8 de novembro de 1857, aos 80 anos. Ainda viveu muito, né, 80 anos naquela época, né, é uma coisa. Ainda foi pra guerra, levou tiro e tudo, né. Em 2013, o Congresso aprovou uma lei intitulada a data como Dia Nacional dos Afro-Argentinos e da Cultura Afro. Instalou-se um mito de que somos um país branco e europeu, metido no continente errado, né? Diz o ativista Federico Pita. Ou então se diz que os negros argentinos são senegaleses, cabo-verdianos, brasileiros, colombianos ou uruguaios. Se isso é verdade, eu sou o quê? Né? O que ele está falando aí. Um ser inexistente? Pergunta ele. Enquanto mostra o álbum de fotos da família, sua mãe é branca, descendentes de judeus russos, mas a família de seu pai todos são negros. Aí está, né, o problema, né? Com cabelos ralos, barba e pele escura, Federico Pita, 41 anos, é fundador e presidente da organização Diáspora Africana na Argentina, DIAFAR, que promove cursos de debate sobre o racismo e a história negra dos negros. Há anos a família dele vem militando pelos direitos dos negros. O tio Henrique Nadal fundou em 1986 o Comitê Latino-Americano contra o Apartheid, quando voltou da Suécia, onde se exilou durante a ditadura militar na Argentina. O que houve foi uma política deliberada para branquear o país, diz Pita. Uma das formas de fazer isso, segundo ele, foi eliminando a origem étnica da população. Eu já tinha falado em alguns textos aí, galera. O censo é muito importante por isso, né? Ele pode ou não tirar um detalhe, colocar um detalhe que é fundamental para a formação de um povo, né? Ele vai falar de uma barbearia, né? A barbearia da qual Pita é proprietário, The Black Bear Shop, tem um estilo vintage, né? Pois bem, pessoal, dando prosseguimento aqui, né, o nosso texto aí, né? Vocês encontram aí na página do UOL, bloco aí, né, do Piauí. Continuando que a gente falando sobre a questão aí, né, do argentino em si. A barbearia, né, da qual Pita é proprietário, The Barbershop, né, tem um estilo vintage, é especializado em penteado afro. Antes da pandemia, nos fins de tarde, né, ele costumava transformar o local no espaço Malco, né, o pequeno centro cultural que era frequentado pelos vizinhos da Vila Crespo, na periferia de Buenos Aires. Os frequentadores eram sobretudo, né, brancos que se reuniam para assistir os documentários sobre os líderes negros como Martin Luther King, né, Jr., Malcolm X, Nelson Mandela, né, e Angela Davis, né. No local também há uma prateleira cheia de livros, né, sobre racismo e história dos negros. Aí ele tenta, né, levar a cultura negra também no espaço da sua barbearia, né. Aí a pandemia que aconteceu, fez que ele fecha a barbearia em março, ele só pôde reabrir 5 meses depois, respeitando, né, os nossos protocolos de saúde, né, que havia passado naquela época. Mas aí depois com a morte de George Floyd, né, em maio, ocorrida em maio, né, despertou, né, tudo novamente, aquela causa negra que tem até hoje na Argentina, né. Aí ele falou que o telefone dele não parava de tocar, né? Nunca tinha dado tanta entrevista na vida, né? Como ativista, né? Aí em julho, a Diafar criou a Escola de História e Pensamento
afrodiaspórico, que começou, né, com um curso virtual dado pelos professores dos Estados Unidos, do Brasil e de Porto Rico. Cara, não tem que se dar uma nota a isso, porque Brasil e Estados Unidos tem uma grande população negra mesmo, né? Porto Rico nem se fala, né? Existe uma concentração grande, é, crescente, né? Uma conscientização crescente de que a Argentina não é tão branca como se diz, né? Aí você já sabia, né? Mas fazer o quê? Afirma Pita, né? Passamos anos negando nossas raízes. Muitas pessoas ainda acham que não existem argentinos negros, porque elas iriam reconhecer de um dia para o outro, né? Como é que eles dizem? De um dia para o outro, para que tem, né? Que tem, né? Para que possam reconhecer isso aí leva tempo, né? Você acha que se eu vou dar lá e falar por que eles iriam reconhecer de um dia para o outro que tem antepassados africanos, se não tem nada a ganhar com isso, entendeu? O ativista estima que as pessoas de origem africana na Argentina são em número bem maior do que os 0,4% indicados pelo censo de 2010. Somos cerca de 2 milhões, especula, né? O censo deste ano teria ajudado a responder essa pergunta, mas foi adiado por causa da pandemia. Vamos perder um capítulo muito importante, né, pessoal? A luta dos negros argentinos por visibilidade deu um largo passo em dezembro, deu um largo passo em dezembro, né, do ano passado, quando o ativista negro Carlos Alves Nazareno foi nomeado chefe da Direção Nacional da Equidade Étnico-Racial, Migrantes e Refugiados, né? A revista Afreminas, né, anunciou assim a nomeação. Há um século e meio que a Argentina, na Argentina, uma pessoa de ascendência africana não ocupava um lugar tão importante na tomada de decisões do setor público. Mas Ômega, né, discorda, que é cantora, né? Nazareno tem origem africana, mas sim, mas é um uruguaio naturalizado argentino, né? Aí já começa, né? Não é? Já começa o problema aí. Diz, tiveram que buscar alguém de fora porque não existem afro-argentinos para ocupar o cargo. Ela também questiona o nome do departamento que Nazareno chefia. Não vê motivos para que os negros da Argentina sejam metidos no mesmo setor que cuida dos imigrantes e refugiados. Os imigrantes e refugiados são estrangeiros. Eu não. Minha família está aqui há mais de 400 anos. O mínimo que ela quer é ser reconhecida como argentina. Nazareno vive na Argentina há 15 anos. Tem nacionalidade argentina. Justifica o secretário de Direitos Humanos argentino, Horácio Pietragala Corte, filho de desaparecidos da ditadura da lei, né, e autor da lei do Dia Nacional dos Afros, né, argentinos, ou afros, né, e da cultura afro. Corte afirma que o importante não é discutir não dos órgãos públicos, mas sim as políticas que envolvem aos negros a identidade roubada pela... No caso, a ONG tem razão em um ponto aí, ela não é estrangeira nem refugiada, né? Para o ativista Frederico Pita, a reivindicação de Ômega faz todo sentido, tanto faz que os povos originários da Argentina tenham um departamento separado para cuidar de seus interesses. Os negros da Argentina não são considerados estrangeiros, imigrantes. Não são considerados estrangeiros. Os imigrantes não são considerados estrangeiros, imigrantes, dizendo. Tá de sacanagem também, né? Não tem pra você ver quanto eles não querem mesmo negro lá. Para os descendentes de negros da Argentina, se a intenção do governo é fato entregá-los ao país ao qual pertencem, não basta um discurso sobre inclusão, tanto mais se contiver expressões equivocadas. Em dezembro, uma carta assinada por 16 associações afro-argentinas criticou o presidente Alberto Fernandes e seu assessor Maurício Macri e pediu o fim da estrangeirização da comunidade dele. O que vai piorar muito com o Milei, tá? Não vejo uma situação boa com esse governo aí também não. A carta cita o decreto número 658 de 2017, assinado por Macri, em que a Argentina aderiu ao programa DECTA Internacional
dos afrodescendentes da ONU e prometeu realizar ações visíveis de promoção de direitos a favor da comunidade afrodescendente na República da Argentina. Você também a mesa interministerial de políticas públicas para a comunidade afro-argentina, convocada por Fernandes, duas ações aparentemente louváveis, não fosse o uso propositado né? Não estamos na Argentina, somos argentinos, diz a carta. A proposição, segundo os afro-argentinos, marca a diferença entre ser considerado parte do país que seus ascendentes ajudaram a construir, simplesmente estar nele como um estrangeiro. Né? Mônica Yaqui, né, baseada em Buenos Aires, né, sobre a América Latina há quase 20 anos. É coautora do livro Argentinos, Mitos, Manias e Milongas, editora Planeta. Então, pessoal, tá aí, né? Vamos aí dar uma organizada e colocar para vocês, né, a nossa visão sobre essas palavras nesse texto, né, do Portal UOL, né, que fala aí sobre a questão aí, né, los negros, né, como foram vistos, né? Então está aí o fato, né, o motivo pelo qual Enzo Fernandes é tão ignorante, né, e grande parte da população. E hoje a vice-presidente da Argentina também diz que está com Enzo e nenhum colonizador vai interferir nessas questões aí, e que ele falou a verdade. Mal sabe, ou sabe e finge que não sabe, o presidente também, o Milei também está a favor do Enzo e diz que não vai se curvar perante o colonizador. Tudo bem, né? Não se curvar perante o colonizador é uma coisa, mas cometer racismo, né, é outra. Está aqui o texto, muito bom artigo, né, falando sobre essa questão aí dos negros na Argentina. Um exemplo aí da cantora Ômega, vamos colocar uma fotinha dela aqui para vocês verem, né, como é a fisionomia para exemplificar, né. Então, essa questão aí da escravidão na Argentina é séria, né? E do racismo é sério, não adianta eles negarem. A negação está aí, o motivo pelo qual na Argentina, né, dizimou grande parte dos negros, muitos negros mesmo. Então eles acham que quando há um negro lá, eles são estrangeiros, não são argentinos, pelo fato de ser construído ao longo dos anos, dos séculos, esse fator de discriminação racial, retirando assim de circulação o negro, né, deixando eles em más condições de vida, né, em locais insalubres, né, indo para as guerras, morriam grande parte dos negros, então as mulheres tinham que casar com os brancos, assim saíam os não tão negros, mas morenos, né, como diz lá na Argentina. E assim foi passando os anos, né, as décadas e foi se apagando, né, e na escola também não teve um prosseguimento para ensinar o estudante a real situação. E assim que se mata uma etnia, se mata um povo, deixando a míngua, não dando assistência, mandando para a guerra também, né? No Brasil ocorreu algo parecido, mas não tão como na Argentina. Então está aí o motivo, pessoal, do Enzo ser tão ignorante e 80% da seleção argentina também, ser tão ignorante e cometer racismo, né, para com os negros, porque na cabeça do argentino não existe francês negro. Esse é o único fator, tá, pessoal? Por isso que houve essa repercussão toda.